Juízes, capítulo 4, versículo 3. Juízes, capítulo 4, versículo 3. Antônia, obrigada, Deus te abençoe. Nós vamos meditar hoje em o primeiro segredo da vitória. Esse é o número 1. O primeiro segredo da vitória. Logicamente que cada dia será um segredo. E hoje nós vamos aprender o primeiro segredo da vitória. Capítulo 4 de Juízes, versículo 3. Que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Amém? Esse texto é muito conhecido. Aqui fala a respeito da história de uma mulher que ela deveria ser conhecida na história mesmo. Mas ela está, na Bíblia Sagrada. E é uma história. Mas ela poderia ser mais conhecida aqui. É a história de Débora, mas também a história do povo de Deus. A palavra diz que em Juízes capítulo 4, você que está entrando agora, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Silvana, bem-vinda. Quando Eude faleceu, aquele povo cai em idolatria. E aquele povo, eles começam a trilhar outros caminhos. E Deus permite que um rei de Canaã, que reinava em Azor, por nome de Jabim, ele oprima o povo de Deus. E esse povo passou 20 anos debaixo de muita opressão. Meus queridos irmãos, uma luta de um ano já é muita coisa. Imagina você passar 20 anos debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo que ele subjuga, que ele maltrata, que tira as suas forças. Mas a palavra diz que o povo de Deus começa a clamar a Deus. E esse é o segredo da vitória. Um dos grandes segredos da vitória é clamar. Aleluia. É gritar por Deus. Eu estou falando de uma forma metafórica. Mas se você sente bem gritar, grita aí por Jesus. E aquele povo, queridos, eles começam a clamar a Deus. E dizer: Senhor, acredita o que eles diziam: Senhor, nós não aguentamos mais essa opressão, esse jugo pesado. Aleluia. Diana, esse é um dos segredos que nós vamos falar amanhã. Aleluia. Esse povo começa a clamar, começa a gritar e começa a se voltar para Deus, dizendo: Deus, nós estamos debaixo de muita opressão. Nós teremos live a semana toda e hoje nós estamos começando com o primeiro segredo da vitória, que é clamar. Eles clamaram a Deus. Talvez você esteja diante de uma situação que você diga assim para Deus: Deus, eu não tenho nem condições de clamar. Eu estou dentro, aleluia, de um quadrado. Eu estou dentro de uma opressão muito grande. E Jabim, ele fazia isso com o povo de Deus. Ele tinha 900 carros de ferro, o seu exército era poderoso. E ele começa simplesmente a subjugar o povo de Deus. Mas o povo decide clamar. Escute uma coisa. Crente, quando começa a clamar, Deus começa a mudar o quadro. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Ande. Talvez você diga assim: Deus, eu não sei mais o que fazer.
Mas a palavra diz lá em Jeremias 33, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Gente, o desconhecido, Deus quer revelar a você. Deus quer nos trazer aquilo que nos é encoberto, aquilo que ainda não é revelado. Oh, glória a Deus. Aquilo que você ainda não enxerga, aquelas barreiras no mundo espiritual, Deus deseja dissipar. Mas Deus está dizendo: levante-se, fica de pé e começa a clamar dentro desse vale, porque eu vou mudar o quadro. Você crê nisso? Que Deus vai mudar o quadro? Deus, ele muda o quadro. Deus, ele transforma. Mas sabe qual é o grande problema? É que às vezes nós estamos tão sufocados pela luta, tão sufocados pela dor, pela angústia, pela comparação, aleluia, que nós não conseguimos nem clamar. Irmã, eu estou sem força. Porque Satanás sabe, escute bem, olhe para mim. Deus está falando com alguém aí, com pessoas aqui do outro lado. E eu não estou aqui fazendo adivinhação nem com brincadeira. Estou aqui amando de Deus, por ordem de Deus. Satanás tem tirado a minha e a tua força, muitas vezes, de clamar, glória a Deus, de pedir: Senhor, eu não aguento. A primeira coisa que some da sua vida é o desejo de clamar. Você não tem mais força de buscar. Você não tem mais força de orar. E você fica dentro daquele quadrado dizendo: Senhor, o que é que vai ser? Israel estava 20 anos debaixo de uma opressão. Mas depois de 20 anos, aquele povo disse: cansei. Eu agora vou buscar a Deus. E quando nós quebramos as barreiras... Olha, Deus hoje falava algo comigo. Eu estava aqui dentro da minha casa. E eu comecei a conversar com Jesus. Eu gosto de conversar com Jesus, sabe? Gosto como se ele estivesse perto de mim. Mas só eu e ele. Ninguém escuta, é dentro da alma. E ali eu dizia: Jesus, eu começava a falar algumas coisas com Deus. Aí Deus disse um negócio para mim muito interessante. Deus falou comigo. Deus disse assim a mim: faça por você. Se esforce. Porque quando eu fizer uma coisa nova, ninguém vai ter a honra de dizer: fui eu que fiz. E eu disse: amém, Jesus. Amém. O que foi que Deus disse para Josué? Esforça-te. Esforça-te. Tem bom ânimo. E talvez você, como muitas vezes nós, seres humanos, dizemos assim: meus queridos, Senhor, por que ninguém me ajuda? Sabe aquele paralítico na beira do tanque? Quando Jesus chega para ele e diz assim: tu queres ser curado? Senhor, eu quero. Mas ninguém me leva até o tanque. Eu queria, mas ninguém me leva até o tanque. Ninguém ajudava ele, mas quem chegou para dar a mão, e quando ele chega, a honra é dele, a glória é dele, o poder, a exaltação é dele. Talvez você não entenda a maneira que Deus trabalha. Esse povo aqui era Israel, e estava distante de Deus, sendo punido por Deus. E agora, 20 anos debaixo de opressão. Mas a Bíblia diz, no versículo 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram. Eles começaram a clamar, a romper com o silêncio. Irmã, eu não posso clamar. Não posso falar alto, eu não tenho tempo. Clama no teu silêncio. A tua alma, clama na mente, mas clama, dobra teu joelho, fecha a porta do teu quarto, começa a clamar a Deus, começa a dizer: Deus, aleluia,
Alaiasturiminai. Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que tu vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro da situação. Versículo 4. E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quem era que estava na liderança do povo de Deus? Débora. Era juíza, efetivamente. E além de ser juíza, antes de tudo, ela era profetisa. Ou seja, ela recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. E também julgava o povo, e também lembrava ao povo os preceitos de Deus. E o povo clama, e Deus levanta quem? Débora. Deus se revela para Débora e dá uma ordem para ela. Ela habitava debaixo das palmeiras. E ela chama a Baraque e diz, porventura o Senhor não nos deu ordem, dizendo, ou seja, quando nós clamamos, Deus encoraja e Deus levanta para sair do lugar da inércia. Quando nós clamamos, Deus responde. Glória. Eles clamam. Aí Deus dá a resposta. Que Deus lindo. Irmãos, sabe qual é a diferença entre Deus e o ser humano? É imensa. É abismal. Por quê? Porque o ser humano é rebelde. O ser humano deixa Deus por qualquer migalha que Satanás oferece muitas vezes. O ser humano olha para tanta coisa, cai, desanima, diz que não quer mais, está injustiçado. E Deus conhece a nossa natureza adâmica. Mas quando o ser humano ele se prostra, quando ele se coloca no altar de Deus e diz, Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma mudança. Eu não aguento mais essa vida de opressão. Eu não aguento mais esse reboliço dentro da minha casa. Eu não aguento mais essa fúria nas minhas finanças. Eu não aguento mais, Senhor, essa opressão. Deus, ele entra com resposta. Aleluia. Não deixe de clamar. A ordem nessa noite é não deixe de clamar. Porque clamor é segredo de vitória. Clamor é um dos primeiros segredos da vitória. Aleluia. Deus fala conosco nessa noite e nos revela através da sua palavra. Quando o povo clama a Deus, o que é que Deus faz? Deus responde. E Deus responde como? Ele se revela para Débora. Ela era profetisa. E sabe o que é que acontece? Deus diz assim, olha, tu vai preparar o povo, toma 10.000 pessoas, de Naphtali, Zebulon, chama Baraque, atrai Císera para o ribeiro de Quizon, porque eu vou lhes dar uma grande vitória. Eu vou tirar vocês da servidão. Eu vou tirar vocês do jugo de 20 anos. Aleluia. E a minha pergunta a você nessa noite é, será que Deus não tem poder de quebrar qualquer jugo na sua vida? Será que Deus não tem poder para mudar qualquer situação, Andy? Ainda não terminou o ano, ainda não chegou dezembro, ainda não terminou tua história, aleluia. Será que Deus não é Deus que pode mudar a situação daqui para o final do ano? Será que Deus não pode mover céus e terra para fazer uma obra grande na sua vida? Aleluia. Eu quero dizer ao povo de Deus que está aqui nessa live, é tempo de clamar, Andy. É tempo de clamar. Deus está dizendo, Andy, você que está dentro da sua casa e tem sentido um
peso maligno aí dentro da sua casa, uma opressão que você diz assim: Deus, o que é isso? No meio da rua eu estou bem, mas quando eu chego em casa eu não sinto paz. Deus está dizendo: estenda as tuas mãos aí dentro, ande, arabiai, astu comontriaderimiai, estende as tuas mãos dentro do teu comércio, ande, recamontre asturiminte oforia, e tu vais ver eu desfazer o mal contra a tua vida. Glória a Deus. Por quê? Porque a sua casa, a nossa casa, é o lugar que nós devemos ter paz. Vocês concordam comigo? Às vezes você está em viagem, né? Eu já fui pregar em alguns lugares, e em alguns lugares o Senhor nos honra. Às vezes, nos coloca em um lugar muito bem requintado, aquele lugar bonito, mas a nossa casa, por mais simples que seja, é o melhor lugar de estar. Você sente saudade da sua cama, da sua casa, do seu lar, do aconchego do lar. E Satanás não quer isso. Ele quer roubar o maior prazer do ser humano, que é viver. Mas eu quero lhe dizer, eu estava aqui hoje, o Espírito de Deus falava comigo, faça live. Dizia: Senhor, eu estou quase sem voz, mas estou aqui. Aleluia. Clama. Deus vai dissipar essa nuvem negra de dentro do seu lar. Deus vai dissipar. Deus vai dissipar essa nuvem negra de dentro da sua casa. Aleluia. E Deus dá uma ordem para Débora. E ela vai até Baraque. Baraque diz: eu vou, mas eu só vou se você for. Ela diz: eu vou. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra, mas por mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Aquela mulher, ela recebe uma orientação divina. Ela recebe uma orientação de Deus. Quando o crente clama, Deus responde, Deus dá direção, Deus muda a história. E esse foi o grande segredo da vitória do povo que estava em uma situação difícil. Em uma situação de angústia, de opressão. Aleluia. E esse povo se prepara para a guerra. Prepara os homens para a guerra. E quem é que vai com eles? Deus. Quem é que garante a vitória do crente? É Deus. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vejo Deus agindo de uma forma tão linda. Meu irmão, creia no poder da palavra. Creia que o Deus que agiu nos dias de Débora, no Deus que levantou Débora, que orientou aquela mulher, para quê? Para dar-lhe uma grande vitória. Sabe o que foi, aleluia, que esse povo fez para alcançar? Clamaram. Clame. Clame em silêncio. Clame deitado, clame dormindo. Mas não deixe de clamar. Não desista do seu filho, da sua filha, da sua vitória. Não! Aleluia. Por quê? Eu sempre costumo dizer. Tem uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre falo nas minhas pregações. Quem tem obrigação de crer na sua vitória é você. Ah, irmã, mas ninguém crê na sua vitória. Pode ninguém crer. Pode ninguém acreditar. Mas se você acreditar, ô glória, Deus vai fazer. Deus vai fazer porque tu vai clamar. Deus vai fazer porque você vai se levantar na oração. Deus quer crente aqui orando, porque Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Comece a clamar. Aleluia. Gente, sabe uma coisa que eu aprendi? Muitas vezes eu vou pregar e Deus me dá ordem de chamar pessoas para frente. E às vezes você tem que apelar, assim, chamar mais para o povo ir, né? E eu sempre digo uma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando terminar o culto, eu não oro. A hora de orar é agora. Por quê? Né, irmã, minha história é muito grossa. Não, não sou. É porque, meus irmãos, fui pregar numa igreja, quando terminou,
tinha umas 200 pessoas em 2 filas. Na hora da oração, ninguém foi. Mas quando terminou o culto, todo mundo queria oração. Você acha que isso não esgota? Você que passou 1 hora pregando? Aliás, a oração por imposição esgota mais do que a pregação. E depois daquele dia eu aprendi. Na hora da oração, venha para frente. Porque a hora é agora. Amados, o povo não quer orar. A igreja está parando de orar. Gente atribulado. Espírito de loucura. Enfermidade reinando. É tanta coisa. Amados, eu cresci. Eu não estou falando história que me contaram, não. Eu tenho 37 anos. E eu lembro muito bem, eu com 4 anos de idade, minha mãe, minha rainha, me levava para o círculo de oração. E eu cresci vendo as irmãs orando. Aquele tempo em que tinha uma banquinha no círculo de oração, quem é do meu tempo lembra? E tinha uma cestinha. As irmãs oravam. E quando terminava a oração, que louvava os hinos da harpa, tinha lugar para contar o testemunho. Era cada testemunho mais lindo que o outro. O povo clamava. Muitas vezes eram irmãs enfermas. Mas ninguém via ninguém falando em tirar a própria vida. Ninguém via ninguém falando em tristezas profundas, Silvana. Não! Porque a igreja estava revestida, glória, da oração. E hoje em dia, muitos não querem mais orar. Só quer ora por mim, 6 horas por mim. O povo chama o crente 6 horas. Você ora por mim, vocês oram por mim, irmão, ora aqui. Ele é o tempo todo pedindo oração. Mas se você perguntar para Deus, Senhor, ele ora pelo menos 20 minutos, não ora 10, não aguenta 5 minutos. Não aguenta. A oração parece que enfada, parece que perturba. Aleluia. Porque a oração, ela expulsa capeta, irmão. A oração, ela tira Satanás do lugar. Aleluia, o que está oculto é revelado. Teve um dia que eu disse, Jesus, vamos orar. E uma irmã conhecida minha disse assim, vamos orar, vamos orar. Começou a orar, ela começou a orar e estender as mãos. No outro dia, grande foi a revelação do que estava no oculto. O diabo teve que revelar tudo para todo mundo ouvir. Jesus faz isso. Não brinque, porque a oração, ela muda. A oração, ela transforma. Aleluia. Revestivos do poder de Deus, da graça. O segredo está na oração. Mas muitos não querem mais orar. Muita gente não quer. Gente, o povo não quer mais orar. Se você chegar na igreja, oh glória a Deus, e o líder da igreja é assim, vamos todo mundo ficar de joelho? Eu não falo das irmãs que têm problema, que não pode se ajoelhar, né? Está ali, irmãs idosas, pessoas deficientes, pessoas que têm problema, às vezes não é deficiente visível, mas tem um problema, não pode se ajoelhar. Mas se você olhar, tá a igreja todinha sentada, assim. E você olha assim, você diz, Jesus, o que é isso? Tenho certeza que a maioria aqui não tem problema nenhum. Por quê? Parece até que a igreja virou lugar de encontro. Mas Jesus disse na sua palavra, a minha casa será casa de oração. Eu creio, igreja, eu creio que Jesus ainda vai fazer. Antes dele voltar, ele ainda vai fazer um negócio no meio do seu povo. Porque precisa, senão muitos vão se perder. Aleluia. Porque a oração, então querem vitória. Se você fizer uma campanha, se eu entrar no Instagram, divulgar um vídeo, campanha da vitória no YouTube, isso aqui não vai caber de jeito não. Todo mundo quer vitória. Mas ninguém quer orar, quase ninguém quer orar. Quase ninguém quer ter comunhão com Deus. Quase ninguém quer ter intimidade com Deus. Eu não falo da oração só como lugar de vitória, não. A oração, ela é comunhão, ela é intercessão, ela é mudança de vida. Glória a Deus. As pessoas têm que aprender a orar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem uma irmã aqui que me conhece, da minha cidade, a Lúcia. E ela sabe que nós, no começo da caminhada, nós nos unimos a pessoas que oram.
Pessoas que nós conhecemos até hoje que oram. Gente, eu já vi Deus fazer tanta coisa tremenda através da oração. Um irmão de oração, o irmão chegou para eles assim: toma aqui a chave do carro, toma aqui toma aqui esse terreno, toma isso através da oração. Não precisa ir pedir nada a ninguém, dobra o joelho. Começa a clamar, porque filho de Deus não é mendigo, não. Filho de Deus é príncipe e princesa, e ele dobra o joelho e Deus provê. E eu vou lhe dizer, se eu não tivesse andado, se eu não tivesse aprendido com minha mãe, com os meus irmãos, com meu esposo, com outras pessoas a orar, quer que eu diga uma coisa a vocês? Eu nem estava aqui, eu não era mais crente, não. Por quê? Porque o crente, quando não ora, quando ele não tem uma vida de oração, quando o inferno se levanta, ele não aguenta. Então a oração é um dos segredos da vitória. Não só da vitória material, mas a vitória de estar em Cristo. De permanecer para quando o açoite vier, Satanás achar que vai dar uma risada, que você vai deixar o seu lugar, ele bater com a cara na parede, porque Deus te levanta e você permanece de pé, joelhos dobrados, mas espiritualmente de pé. Aleluia. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abrir porta, Deus vai mandar providência, você vai continuar orando e Deus vai continuar fazendo. Ora, estende as mãos aí dentro da tua casa. Começa a orar, marchar dentro dessa casa aí. Senhor, coloca por terra todo devorador. Senhor, coloca por terra todo espírito de contenda, de discórdia, de enfermidade, de quebradeira, o que tiver. Irmãos, eu sou pentecostal e eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio naquelas mulheres iletradas muitas vezes. Mas quando levanta a mão, Satanás cai. Tem diploma melhor que esse, não. Não estou fazendo apologia à ignorância nem ao analfabetismo, não, viu? Estou falando da oração e do poder de Deus. Clamar. E o segredo aqui, em Débora, foi o clamor. Aquele povo clama. E sabe quando eles vão para a batalha? Quando eles descem ao ribeiro de Quizon, e lá vai Sísera com um exército poderoso, né? Com, aleluia, seus carros de ferro. Oh, glória a Deus. Né, Alusca? Quantas vezes Deus nos deu vitória, não foi, Alusca? Nós orando por telefone, clamando de madrugada. Teve uma vez que Deus disse, ore mais, não terminou a oração, não. Mulher, estou te ligando. Jesus disse, terminou a oração, não. Alusca é minha irmã. E ali a gente orou. E Deus foi botando capeta para correr, foi caindo capeta todo lado. Foi saindo demônio, foi saindo tudo que tinha oculto. Mas se prepare, viu? O inimigo ele vai querer vir. Mas se você tiver revestido, vigilante, Deus vai lhe manter no caminho certo. Aleluia. Glória a Deus. Um dos ministérios mais lindos é o da intercessão, irmãos. É orações. Né? Certo dia uma irmã estava contando o testemunho que entrou ladrões na casa da filha dela. E ela começou a orar e Jesus disse, vai em terreno tal, tá lá tudo. Ela foi lá, estava tudo lá. Esses mistérios grandes, essas vigílias, que antigamente realmente tinha vigília de oração. Tinha louvor, sempre teve. Mas a oração é importante. Eu lembro que um dia eu fui para uma vigília com meu esposo, num sítio aqui, né? Um sítio distante, e o pastor orou, irmãos. Eu não minto, não. Tem aluna minha, aluna do curso, que me acha muito engraçada. Sou bem sincera. Nesse homem orou tanto. Ele botou a igreja para ralar o joelho a noite todinha. Se levantava, orava em pé, orava deitado, com a face no palco, o rosto na parede. E teve uma hora que eu disse, meu Deus, esse homem não vai deixar mais a gente se levantar, não. Jesus está demorando demais. Eu na carne, né? Naquele tempo, foi muitos anos isso. E eu já orava, só que foi a noite toda. Quando foi no fim da vigília, no final da vigília, aquele homem se levanta de uma maneira muito sutil
E Deus toma ele e diz assim: hoje eu estou dando um grande livramento a uma pessoa que está aqui. Meu esposo trabalhava à noite, a noite toda. E eu com uma criança pequena dentro de casa. E nesse tempo eu morava num lugar um pouco perigoso. Uma casa humilde. E ali, meus amados irmãos, não sei quem foi, passou a noite jogando pedra em cima da minha casa. Passou a noite jogando pedra. Jogou tanta pedra, foi pedrada a noite inteira. Eu não sei qual era o mal que essa pessoa queria fazer, mas Deus não deixou. Grande foi o livramento que Deus me deu. E eu passei a noite na vigília e Deus me deu essa vitória. Deus me deu esse grande livramento. Então muita gente hoje, eles querem vitória. Eles querem descobrir, o segredo da vitória. Mas não querem cumprir. Não querem orar. Não querem clamar. Não querem pedir. Não querem renunciar. Mas quer vitória. E muitas vezes Deus pode até dar vitória. Mas não muda a vida. A oração, ela não é só o segredo da vitória. A oração muda a vida das pessoas. Um dos grandes segredos é a oração. E hoje nós começamos com esse primeiro segredo, a oração. E quando esse povo foi para a guerra, parecia até que Císera ia vencer, confiando nos seus carros. E Deus manda chuva, lama, os carros começam a atolar. Olha como Deus age. Olha, aleluia, como Deus faz. Começa a atolar os carros. E o que é que Deus faz? Deus dá vitória, mas sabe quem escapa? Císera. E ele vai a pé para as tendas de Jael, E quando chega lá, Jael diz assim: pode entrar. Quer dormir? Quer leite? Toma esse leite, pode ficar à vontade. Eu costumo dizer que ele entrou na tenda errada, que ele pegou a mulher mais perigosa da história, Jael. É uma forma de falar, gente. E aquela mulher matou aquele homem. E Deus deu uma grande vitória ao seu povo por mão de uma mulher. O jugo de 20 anos, paz e irmã Terezinha, caiu por terra. O que eu quero dizer a você que está aqui nessa live, aleluia, noite de Deus se revelar. Oh, glória a Deus. É noite de Deus se revelar. Eu não sei quanto tempo você está nessa prova. Mas eu quero dizer a você que há esperança. E o segredo está na oração. O segredo está na oração. Se você, aleluia, começar a clamar, começar a pedir, começar a pagar o preço, aleluia, Deus, ele muda a história. Deus, ele transforma. Um dia nós fomos para um ciclo de oração no sítio, na zona rural. E quando eu cheguei lá, tinha uma irmã que tinha tido um AVC. A irmã só movia os olhos. E eu olhei assim, eu disse: meu Deus, só o Senhor pode mudar essa situação. Uma situação muito difícil, queridos. Nós fomos lá, oramos. E era um ciclo de oração muito fervoroso. Irmãs que contavam muitos testemunhos, inclusive uma senhora de idade foi atacada por um enxame de abelha, mas Deus deu um grande livramento para ela. E era uma coisa muito linda. Eu olhei assim e disse: Jesus, só tu pode. Irmãos, um dia, acho que 1 ano, 2, 3 anos, não sei, não lembro, quando eu fui de novo naquele lugar, aquela irmã que eu tinha visto em cima da cama, só mexi os olhos. Ela estava de pé, louvando a Deus no conjunto das irmãs. Eu fiquei impactada. Fiquei perplexa.
Por quê? Porque Deus, ele muda. Deus, ele pode. Você pode dizer assim, Deus, eu nem posso. Estou limitada. Mas o Deus de Débora, o Deus de Baraque, o Deus de Jael, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele pode. Ele muda. E o segredo da vitória que Deus está revelando hoje, amanhã tem mais. O segredo da vitória é: clame. Clame que eu te responderei. E anunciar-te-ei, glória a Deus, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Meus amados, você quer que eu lhe diga uma coisa? Eu vou lhe dizer. As prateleiras de Jeová estão cheias. Os celeiros de Deus, glória, estão cheios. As bandejas estão cheias. Só está faltando oração. Aleluia. Através da oração, até o que você não pediu, Deus vai lhe dar. Sabe o que é Deus lhe dar o que você não pediu? Surpresa de Deus. Coisa grande. Eu sinto Deus nessa noite. Eu sinto Deus. Aleluia. Sinto Deus nessa noite. Surpresa de Deus. Aquilo que você diz assim, Senhor, nem pedi isso aí. Como é que... Ei! Surpresa. Crente que ora, Deus surpreende. E crente que ora, Deus muda a história. Então, o grande segredo da vitória, o primeiro grande segredo da vitória é orar, clamar. Deus deu vitória ao povo dele, mas esse povo teve que clamar. Gente, escute uma coisa. A oração, ela derrama unção sobre a sua vida. Quando o crente começa a orar,